Olá, meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez reunidos aqui nessa humilde casa e grandiosa casa de trabalho e oração, a Sociedade Espírita Isabel Soares de Moraes. Com muito prazer e com muita satisfação que eu me coloco à disposição da espiritualidade, sendo aí um instrumento maior da palavra que foi dedicada, exemplificada e vivenciada por nosso Mestre Jesus durante a sua presença entre nós. Que a paz do nosso Mestre esteja em todos vocês, que os seus corações estejam confiantes e suas mentes crentes de que tudo em que temos dificuldades nós conseguiremos transpor. Que todas as fases de nossas vidas, elas são necessárias para nosso próprio aprimoramento. Então, que a confiança do nosso Mestre, que a proteção de Maria Santíssima, ela esteja presente em todos vocês, em seus corações, permitindo que as mentes nossas, elas se abram e tenham um maior discernimento e entendimento da palavra do nosso Senhor, que se encontra no Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos da prática de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. O capítulo de hoje, que nós estudaremos do livro Fonte Viva, é o capítulo 88. Um capítulo que abrange uma lição extremamente importante do nosso Evangelho, que é contado por Jesus através de uma parábola. Nós sabemos que Jesus, dentro da sua pedagogia de luz, sendo o nosso maior professor aqui entre nós, ele optou pelos ensinamentos através de parábolas, entendendo a necessidade ou a dificuldade da intelectualidade nossa naquela época para o entendimento mais amplo e mais aberto sobre tudo aquilo a que ele se propunha a nos mostrar. As parábolas, então, dedicadas pelo nosso mestre, ela vem como um exemplo do cotidiano das pessoas, da vida que as pessoas viviam naquela fase, naquela época, para que elas conseguissem mais fácil serem inseridas no contexto e trazer todo aquele ensinamento para ele próprio. Então, a parábola, na verdade, todas elas indistintamente, elas vêm como uma abertura de horizontes a todos nós. E existe aí uma grande necessidade do estudo da parábola, de como ela pode influenciar na nossa vida e de como o ensinamento contido na parábola, ela pode modificar as nossas atitudes e as nossas ações através da nossa reforma íntima, através da nossa mudança individual. A parábola a ser estudada hoje é considerada uma das mais completas histórias que Jesus nos presenteou. A parábola dita hoje será a parábola do filho pródigo, ou também pode ser conhecida como a parábola dos dois irmãos. Esta parábola, ela tem um significado muito grande, porque ela é considerada como o Evangelho dentro do próprio Evangelho. Por quê? Porque dentro da exemplificação que Jesus deu nesta parábola, nós conseguiremos encontrar ali todos os ensinamentos que o Evangelho do Cristo nos propõe. Dentro dessa parábola, nós encontraremos exemplificação de evolução individual, nós encontraremos
exemplificação de redenção de cada um de nós, entendimento da imutabilidade de Deus, entendimento de que a bondade de Deus, ela nunca fecha a porta ao nosso arrependimento, e o resgate que Deus nos oferece é um resgate de um Deus soberano e infinitamente bom e misericordioso, porque Deus nos ama infinitamente. Então, o estudo das parábolas é extremamente importante para nós nos situarmos em qual momento nós estamos vivendo hoje, como nós conseguiremos nos colocar na exemplificação da história que Jesus nos oferece. Apesar dele ter exemplificado isso há 2000 anos atrás, a parábola do filho pródigo, ela é atualíssima e nós podemos usar como grandes exemplos na nossa atualidade, nas nossas dificuldades de hoje. Vamos lá para o entendimento. Eu vou ler a parábola para a gente poder discutir um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá, no texto evangélico. Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a tua parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra e pediu ajuda. E esse cidadão o mandou que cuidasse dos porcos. Ele passou tanta fome, tanta necessidade, porque havia perdido tudo, que várias vezes ele desejava encher o estômago com as bolotas ou as alfarrobas que eram cedidas aos porcos, que os porcos comiam. E aí, dentro dessa aflição máxima que ele chegou, ele começou a refletir e caiu em si. E pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, contra o céu eu pequei e contra ti também. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus servos e dos teus trabalhadores. E levantando, ele foi em direção ao pai. E quando ainda ele estava longe, o pai o avistou e se moveu de íntima compaixão. E correndo até ele, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho verbalizou ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho tinha se perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava com ele, ele estava no campo. E quando ele veio perto de casa, chegando perto de casa, ele viu a grande festa que acontecia ali, a grande música e as danças, e chamando um dos servos que estavam próximos a ele, perguntou-lhe o que era aquilo. E o servo lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, ele instava com ele. Mas, respondendo, ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento.
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esses ensinamentos nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Então a parábola do filho pródigo, ela ensina que a bondade de Deus, ela nunca fecha a porta ao arrependimento e ao resgate. E aí nós podemos encontrar vários símbolos dentro deste ensinamento, a começar dos personagens que fazem parte dessa história. Nós temos o pai e temos dois filhos. Nós temos um filho que supostamente se diz obediente e aquele que se intitula desobediente. O pai da parábola, ele simboliza a Deus, nosso Criador. E os dois filhos, na verdade, eles representam a humanidade, os nossos pecados e os diferentes estágios evolutivos que nós nos encontramos. E Jesus, trazendo o exemplo do cotidiano, ele simboliza nos filhos os judeus e os publicanos. Entendamos qual é o significado dos filhos na parábola. Nós temos o filho pródigo, que é aquele que personifica um espírito sem leme, um espírito sem bússola, que busca a felicidade imediata, que busca a felicidade rápida, né? E para isso, ele resolve infringir as leis do pai. Mesmo sendo um espírito ativo e determinado, ele se deixa transparecer de que ele se arrasta ao sabor das volúpias da vida até que ele consiga o despertar. O filho mais velho, ele personifica um espírito mais acomodado, porém um espírito egoísta, cheio de orgulho, cheio de soberbia, um espírito exclusivista que se afasta dos demais para não se contaminarem, um espírito que se julga isento de culpa. Então o filho mais velho, ele representa aí, dentro da exemplificação do nosso mestre daquela época, os fariseus. E o filho pródigo representa os publicanos e os pecadores. Entendendo que, quando o Evangelho diz que a grande fome o abateu para o filho pródigo, ele indica aí que começou a existir dentro dele reflexões de insatisfação, reflexões de desgostos, reflexões de buscas erradas, de livre-arbítrio, de consequências de ações e reações. E todos nós, quando nos encontramos nessa posição, nós necessitamos de um período de adequação. Esse período de adequação, ele nos traz condições apropriadas para uma verdadeira transformação espiritual, que é o que aconteceu com o filho pródigo. Ele deliberadamente, aproveitando do seu livre-arbítrio, e o pai, compreendendo que esse livre-arbítrio deveria e sempre deverá ser respeitado, simplesmente não julgou, passou a ele o que ele havia lhe pedido. E ele deliberadamente foi e usou a tudo aquilo que ele tinha como benefício à maneira que ele julgava que fosse importante para ele. Mas ele, caindo-se em si, ele reflete, depois de grandes sofrimentos, depois de passar fome, depois de se encontrar totalmente sozinho, sem nenhum tipo de ajuda, tendo necessidade de cuidar de porcos, entendamos que aquela época
para um judeu cuidar de porcos, isso era extremamente degradante. Nenhum judeu cuidava de porcos. Os pecadores poderiam cuidar dos porcos, o judeu não. E ele, refletindo e arrependendo-se da decisão que ele havia tomado, ele pensa: o meu pai tem servos que estão muito melhores do que eu estou. Então eu vou até meu pai, não mais na condição de filho. Eu vou até meu pai buscá-lo e pedi-lo para que ele me coloque na condição do servo dele, porque eu sei que eu não sou digno mais de ser teu filho. E olha como a representatividade do Pai, como sendo Deus, a nossa inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, como é definido na primeira questão do Livro dos Espíritos, nos remete ao entendimento maior da grandiosidade que é o nosso Criador. O Pai, o vendo, ele o recebe como filho, mesmo ele tendo deserdado tudo, porque Deus está sempre em busca de nós. Engano nosso de entender que nós buscamos a Deus. Na verdade, quem busca quem é Deus que nos busca. Porque nós podemos ser considerados aí tanto como filhos pródigos, quanto como o filho mais velho que personifica o egoísmo. Em qual situação nós nos encontramos? Nós somos transparentes e deixamos transparecer e nos arrastamos aos sabores da vida e das paixões? Sem receio? Sem medir consequências? Ou nós somos aquelas criaturas, ou os filhos de Deus, que são representados por uma casca que se diz respeitador, como o filho mais velho era, que se diz seguidor do pai, que se diz compreender todas as suas diretrizes e normas, mas quando alguma coisa nos afeta, nós nos colocamos contra Deus. Porque nós julgamos que o mais importante é o que nós sentimos e nós não somos favorecidos a isso. Em qual situação você está? Em qual situação nós estamos? Em qual condição de filhos de Deus nós nos encontramos? Este período que o filho pródigo viveu de imenso sofrimento simboliza tudo aquilo que ele vivenciou. Então a parábola, ela identifica o momento exato em que o espírito, cansado de sofrer, ele busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Isso representa o título do nosso estudo de hoje, do capítulo do livro Fonte Viva, Cair em Si. Cair em si, eu vou repetir, é o momento exato em que nós nos sentimos cansados de tanto sofrer e nós buscamos o amor celestial do Pai, reconhecendo-lhe a sua grandiosidade. Foi o que o filho pródigo mais novo reconheceu. Essa parábola, ela indica também que nós, como criaturas de Deus, nós tomamos consciência do efetivo estado de evolução em que nós nos encontramos. A reflexão maior de tudo isso, a que Jesus nos remete, é entendermos e nos colocarmos hoje, na nossa atualidade, em qual condição espiritual nós estamos. A partir desse cair-se em si, que é dito tanto na parábola como é estudo do Emmanuel no Fonte Viva, nós tomamos a consciência dos nossos méritos e dos nossos desméritos. E aliamos a tudo isso à grande vontade de melhoria, não só através do pensamento, não só através da vontade, mas principalmente através da ação. Nós temos exemplos aí, grandes exemplos, dentro do nosso Evangelho, que nos mostram vários personagens da história do mundo que caíram em si e entenderam o momento em que viviam e a transformação
que eles deveriam passar para se sentirem mais próximos de Deus pelo caminho de Jesus. Nós temos Paulo de Tarso, por exemplo, que era considerado um homem fanático que perseguia os cristãos. Mas, caindo-se em si, ele entendeu que o real trabalho dele estava na evangelização desses irmãos que ele perseguia. Nós temos também, por exemplo, Maria de Magdala, Maria Madalena, que era aí uma mulher perdida nas vicissitudes do sexo e dos prazeres, que conhecendo a Jesus, caiu em si e entendeu que o caminho dela era da abnegação e da prática do bem maior aos nossos semelhantes e a ela própria. Veja bem que Maria de Magdala, Paulo de Tarso, como eu já disse anteriormente, eles são exemplos de entendimento íntimo, de libertação íntima. Eu entendo que a libertação íntima, ela é, de certa forma, uma condição extremamente difícil para todos nós, porque nós temos imensa dificuldade de olharmos para nós mesmos. Nós preferimos ser como o filho mais velho, que julga, que não para entender a grandiosidade do mérito do retorno daquele que estava perdido. E caindo-se em si, a necessidade de todos nós, nos faz entender a que devemos modificar ou o que devemos modificar dentro de nós. Mas é extremamente difícil tudo isso. E a parábola, ela nos envolve de uma forma que nos favorece a essa comparação. Agora, imaginemos, se de repente aparecesse hoje à nossa frente um Paulo de Tarso, nós estaríamos aptos a recebê-lo? Se aparecesse à nossa frente uma Maria de Magdala, uma Maria Madalena, nós estaríamos aptos a recebê-los? Se aparecessem para a gente hoje Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, nós estaríamos aptos a recebê-lo de coração aberto? Se aparecesse Zaqueu, que era um corrupto, um homem cobrador de impostos, na nossa frente hoje, nós conseguiríamos recebê-lo de maneira digna e respeitosa, sem julgamento? Analisemos mais uma vez a condição que nós nos encontramos. Analisemos mais uma vez o exemplo do pai da parábola, simbolizado e representado, que nos levam ao entendimento de Deus maior, do Deus Criador. Qual o propósito de Jesus nesse ensinamento? Qual o propósito de Deus, através do Cristo, de nos elevarmos? É pleno, é máximo, é constante, é a todo momento. Nós que às vezes nos perdemos em nossos pensamentos e raciocínios, que acabam focando apenas felicidades imediatas, felicidades rápidas, como o filho pródigo. E a gente, pelos ensinamentos da doutrina, nós entendemos que a vida que nós temos hoje, que as oportunidades que nós temos hoje de vivência em nosso planeta, elas são, sim, cheias de felicidades. Só que não a felicidade a que a nós criamos a expectativa que ela seja. Os pequenos momentos que nós vivemos com alegria, eles vão se construindo, feito construção, tijolo a tijolo, um por um, até que nós entendamos que a felicidade maior está na transformação do nosso coração. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 157, ele fala da questão do filho egoísta. E Emmanuel comenta que os dois filhos, na verdade, tanto o filho pródigo como o filho que se diz obediente, ou entendendo como o filho obediente ou o filho desobediente, eles têm dois extremos e uma semelhança, né?
eles têm a ingratidão personificada em suas vidas. A tomar a princípio do pródigo que vai embora, que ele é um esbanjador, e a tomar o exemplo do filho que ficou como um filho avarento. E esses extremos, eles acabam fechando a incompreensão humana. Porque o filho egoísta, ele é contrário ao amor, ele é preguiçoso, ele é um crente vaidoso, ele é descontente, ele julga, como eram os fariseus. Olha como Jesus abrange de uma maneira ampla tudo isso. E Kardec, ele nos orienta que, conhecendo melhor as características da nossa sociedade, como Jesus comparou a sociedade daquela época, nós somos convidados a fazer esse tipo de reflexão e esse tipo de estudo, entendendo aonde Jesus ele quer nos levar. Assim, nós percebemos nuances mais profundas de elevação íntima. E a parábola, representando aí a parábola do filho pródigo como o evangelho dentro do evangelho, onde nós aí, pela exemplificação, a gente viu, como eu já falei, superação, livre-arbítrio, ação e reação, poder do amor, poder da compreensão, poder do amor ao próximo, poder do amor do Pai Criador e na sua excelsitude. Então, essa parábola, ela nos leva a um estado de luz. E ali, como se os ensinamentos do Evangelho maior do nosso Jesus estivessem todos consolidados. A nossa história de relacionamento com Deus, na verdade, ela se encontra relacionada na figura desses dois filhos. E nos leva a repensar na nossa relação com Deus e onde estamos nesse patamar. Nós temos a grandiosidade de Jesus, que é o nosso educador, e nós estamos na condição de educando. Então quem somos? O pródigo, esbanjador, ou aquele que é egoísta e que julga, que se veste de uma máscara, mas que na verdade não se mostra como deveria se mostrar? Quando existe a necessidade real de mostrar a que nós estamos aqui, nós não mostramos. Como, por exemplo, na parábola, exemplificando aqui rapidamente, do bom samaritano. Um homem estava à beira do caminho e tinha sido assaltado e apedrejado e maltratado, machucado, sangrando. Passou-se um sacerdote, logo em seguida passou-se um seguidor do sacerdote, e nenhum deles se aproximou, porque aquele entendimento que eles tinham é de que se aproximassem de uma pessoa estranha, essa pessoa estranha o deixava impuro. Era a regra, era a lei deles. E eles seguiam aquela regra e lei com afinco. Mas quando existiu a real necessidade de ajuda ao outro, eles não conseguiram passar a prova. Precisou aparecer um samaritano, que era considerado o lixo dos lixos naquela época, para que o samaritano usasse do seu azeite e usasse do seu vinho para curar as feridas daquele homem que precisava de ajuda. E por fim Jesus questiona: quem é o próximo de quem? O homem machucado para o samaritano ou o samaritano para o homem? Muitas vezes nós entendemos que aquele que a gente ajuda é o nosso próximo, mas é uma maneira equivocada de pensar, porque ajudando o outro, nós somos o próximo dele, porque isso nos engrandece, isso nos edifica, desde que nós façamos isso com o verdadeiro amor e abnegação que Cristo nos exemplifica. Então, dentro do dicionário, nós temos aí o entendimento de que pródigo é uma pessoa que esbanja.
Mas tem um lado positivo de tudo isso. Tem um lado positivo de ser esbanjador. Então sejamos o filho pródigo esbanjador que esbanja a vontade de aprendizado, que esbanja a vontade de conhecimento, que esbanja a vontade de refazimento íntimo, que não tem receio de olhar-se por dentro e entender que somos o que somos. Que somos pessoas em construção, somos espíritos em construção a caminho do Pai. Isso eu penso que é o mais importante. Então eu gostaria de ler na íntegra o capítulo de Emmanuel do livro Fonte Viva, para que a gente consiga finalizar aí esse estudo, esse bate-papo do nosso sábado de hoje. Então vamos lá. Capítulo 88 do livro Fonte Viva, caindo em si. Abre aspas. Caindo, porém, em si, fecha aspas. Lucas 15, 17. Diz Emmanuel: este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Porém, quando caiu em si, era demasiadamente tarde, porque o divino amigo fora entregue aos juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Por exemplo, Maria de Magdala, que pusera a vida íntima nas mãos dos gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observava o tempo perdido e conquista mais elevada, dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo-se em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, ele chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado do sublime Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Há grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Eu pude ter a oportunidade de ler num livro de um amigo meu que ele falava sobre Maria de Magdala. Ela, na sua dúvida, chegou a Jesus e disse: Mestre, o que queres que eu faça? E Jesus, dentro da sua magnitude de espírito, disse a ela: ame, Maria, ame. Sigamos o mesmo exemplo. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, que a semana seja iluminada e que alguma palavra dita aqui agora, nesse momento, possa ter alcançado o coração de cada um de vocês, como alcançou o meu dentro dessa reflexão toda.
Que Jesus os abençoe. Uma ótima tarde e até o próximo encontro. Obrigado.